No dia 14 de novembro de 2016, a Lua apareceu maior e mais brilhante no céu do que ela esteve nos últimos 60 anos. Dependendo de onde é que tu mora e que horas tu olhou para a Lua, pode ser que isso não tenha parecido grande coisa, mas ainda assim, o que está acontecendo? A Lua não está sempre na mesma distância da Terra. Às vezes ela está mais perto, às vezes ela está mais longe. Se uma dessas épocas em que a Lua está perto da Terra coincide com uma Lua cheia, isso é o que a gente chama de uma superlua. Isso acontece de 4 a 6 vezes por ano. A proximidade faz com que nessa época a Lua pareça até 30% mais brilhante e com um diâmetro 14% maior do que quando ela está longe da Terra. É um pouquinho menos que a diferença entre uma pizza grande e uma pizza família, para tu ter uma noção de comparação. Só que essa superlua foi especial pelo fato de que é a superlua mais próxima da Terra desde 1948. O que acontece é que a órbita da Lua não é um círculo perfeito, ela é o que a gente chama de uma elipse, que é como se fosse um círculo um pouquinho mais achatado. E além disso, a Terra não está no meio, ela está um pouquinho para o lado. É isso que faz com que em algumas noites a Lua esteja mais perto da Terra do que em outras. Quando a Lua está no ponto da órbita mais próximo da Terra, a gente diz que ela está no perigeu, perto do geu, que é a Terra. E quando ela está no ponto mais distante, a gente diz que ela está no apogeu, quando ela está afastada do geu, que é a Terra. Mas além da diferença de distância que a Lua chega da Terra no perigeu e no apogeu, o quão perto a Lua chega na Terra no perigeu também muda cada vez que a Lua dá uma volta. O que acontece é que a própria gravidade do Sol faz com que essa órbita da Lua às vezes fique mais ou menos esticada. Então o quão perto a Lua chega da Terra no perigeu acaba mudando conforme o tempo passa. A Lua fica em média a 385 mil quilômetros de distância da Terra, mas o quanto ela chega no perigeu varia entre 357 e 370 mil quilômetros. Mas nesse dia 14 de novembro de 2016, a Lua chegou ainda mais perto. Ela chegou a aproximadamente 356.500 quilômetros de distância da Terra. Essa proximidade só vai ser superada no dia 25 de novembro de 2034. O recorde do século vai acontecer no dia 6 de dezembro de 2052. Marquem no seu calendário. A diferença de tamanho dessa superlua extra perto para uma superlua tradicional é praticamente imperceptível. Quem ficou olhando para a Lua nessa segunda-feira talvez não tenha tido uma experiência muito emocionante, mas acontece que o horário em que tu olha para a Lua acaba fazendo mais diferença do que a superlua em si. O que acontece é que a nossa percepção do tamanho da Lua, a impressão que a gente tem sobre o tamanho que a Lua tem, depende da posição em que a Lua está no céu. Quando a Lua está perto do horizonte, a Lua pode aparecer até 300% maior do que quando a Lua está alta no céu. Esse fenômeno é muito mais gritante, é muito mais acentuado do que o tamanho da Lua em si. Isso é o que a gente chama de ilusão da Lua. Isso é só uma ilusão de ótica, o tamanho da Lua não está diminuindo quando ela sai do horizonte e sobe no Sol. É uma impressão que a gente tem, mas não existe uma explicação clara de por que isso acontece. Mas comecem a reparar, quando a Lua está perto do horizonte, ela parece bem maior do que quando ela está alta no céu. Para quem tiver curiosidade, eu vou deixar na descrição do vídeo um link com mais informações para quem quiser ler a respeito dessa ilusão. Mas agora vocês já sabem o que faz a Lua ser super. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou e puder deixar o seu like, compartilhar com os amigos, escrever nas redes sociais, mostrar para eles no meio da balada. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!